Outro comportamento essencial é o pensamento crítico. Pessoas comuns tendem a aceitar a realidade como ela parece. Se algo dá errado, concluem rapidamente que não são boas o suficiente. Se enfrentam dificuldades, acreditam que o problema está nelas ou que não têm sorte. Já as mentes extraordinárias não aceitam a primeira interpretação. Elas questionam, elas analisam, elas procuram outras formas de enxergar a mesma situação. Esse tipo de pensamento cria liberdade, porque quando você percebe que pode interpretar a realidade de diferentes formas, você deixa de ser refém das circunstâncias. Você começa a perceber que não é o que acontece com você que define sua vida, mas o significado que você dá a isso. E talvez um dos ensinamentos mais poderosos seja este: você é o autor da sua própria história. Isso não significa ignorar dificuldades, nem fingir que tudo é fácil. Significa assumir responsabilidade. Significa entender que, independentemente do que aconteceu no passado, você ainda pode escolher como reagir daqui para frente. Muitas pessoas vivem presas ao passado, presas a erros, traumas, fracassos ou falta de oportunidades. Mas pessoas com mentes extraordinárias enxergam o passado de outra forma. Elas usam suas experiências como aprendizado, não como prisão. Elas entendem que o passado pode explicar quem elas são hoje, mas não tem o poder de definir quem elas podem se tornar. E tudo isso começa com pequenas mudanças. Não é algo que acontece da noite para o dia, é um processo. Um processo de observar os próprios pensamentos, de questionar padrões automáticos, de aprender a lidar com emoções e de agir mesmo quando não há certeza. É um treino diário. Com o tempo, essas pequenas mudanças constroem algo muito maior. Constroem clareza, constroem confiança, constroem força mental. E é isso que separa uma vida comum de uma vida extraordinária. Não são grandes eventos, não são golpes de sorte, são escolhas diárias, repetidas ao longo do tempo. No final das contas, a sua mente pode ser sua maior aliada, ou seu maior inimigo. Ela pode te impulsionar ou te travar, pode te fazer crescer ou te manter estagnado. E a diferença entre esses dois cenários não está fora, está dentro de você. A pergunta que fica é simples, mas extremamente poderosa. Você vai continuar vivendo no automático, reagindo aos seus pensamentos e emoções? Ou vai assumir o controle da sua mente e começar a construir de forma consciente a vida que você quer? Porque a verdade é que uma mente extraordinária não é um privilégio de poucos, é uma construção. E essa construção começa no momento em que você decide pensar diferente. Você já se perguntou por que algumas pessoas conseguem enfrentar crises, perdas, pressão e ainda assim se destacam, crescem e constroem uma vida fora do comum? Enquanto isso, outras, mesmo tendo oportunidades parecidas, acabam presas em ciclos de medo, ansiedade e estagnação. A resposta não está no talento, não está na sorte e muito menos na inteligência tradicional. A resposta está na forma como essas pessoas pensam, na maneira como elas interpretam a vida e, principalmente, em como elas gerenciam a própria mente. A grande verdade é que a maioria das pessoas nunca aprendeu a pensar de verdade. Elas apenas reagem. Reagem ao que acontece no dia a dia, às opiniões dos outros, às dificuldades, aos problemas e, principalmente, aos próprios pensamentos negativos. Vivem no piloto automático, repetindo padrões, sem perceber que estão sendo controladas por uma mente desorganizada. E aqui está um ponto fundamental. Se você não aprende a controlar a sua mente, inevitavelmente será controlado por ela. Pessoas com mentes extraordinárias entendem algo que a maioria ignora. A mente é como um território que precisa ser administrado. Se você não assume esse controle, pensamentos negativos, crenças limitantes e emoções descontroladas começam a dominar esse espaço. E o problema é que esses pensamentos não ficam apenas na sua cabeça, eles influenciam diretamente suas emoções, suas decisões e, consequentemente, os resultados da sua vida. É por isso que duas pessoas podem passar pela mesma situação e reagir de formas completamente diferentes. Uma se entrega ao medo, trava, desiste. A outra sente o mesmo medo, mas decide agir mesmo assim. A diferença não está no que aconteceu, mas na forma como cada uma interpretou aquela situação.
E essa interpretação vem de dentro, vem da maneira como a mente foi treinada ao longo do tempo. Uma das características mais marcantes de pessoas com mentes extraordinárias é a capacidade de questionar os próprios pensamentos. Enquanto a maioria aceita automaticamente ideias como "eu não sou capaz", "isso não é para mim" ou "vai dar errado", essas pessoas param e analisam. Elas se perguntam: isso é um fato ou apenas um pensamento? Isso faz sentido ou é apenas um medo disfarçado? Esse simples hábito de questionar muda completamente o jogo, porque impede que a mente funcione no automático. Além disso, pessoas extraordinárias não tentam eliminar emoções negativas, como medo, ansiedade ou insegurança. Elas entendem que essas emoções fazem parte da experiência humana. A diferença é que elas não permitem que essas emoções controlem suas ações. Elas sentem medo, mas continuam. Sentem insegurança, mas avançam. Sentem dúvida, mas não param. E é exatamente isso que cria crescimento. Outro ponto fundamental é a forma como essas pessoas lidam com a dor. A maioria foge do desconforto, evita desafios, evita críticas, evita situações difíceis. Mas é justamente nesse ponto que as mentes extraordinárias se destacam. Elas enxergam a dor de forma diferente. Para elas, o fracasso não é o fim, é uma ferramenta. A crítica não é um ataque, é um ajuste. O erro não é uma prova de incapacidade, mas parte do processo de evolução. Elas entendem que não existe crescimento sem desconforto. Tudo que faz alguém evoluir exige esforço, exige enfrentamento, exige sair da zona de conforto. E enquanto a maioria busca segurança o tempo todo, essas pessoas aceitam o risco como parte do caminho. Não porque gostam de sofrer, mas porque sabem que é nesse processo que a mente se fortalece. Agora comente embaixo. Eu decido mudar. Deixe seu like e se inscreva no canal para estar em constante crescimento.